Olá, olá, muito boa noite, pessoal. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Estamos todos aqui conectados? Me mandem um sinalzinho pelo nosso chat. Boa noite, Lucas, Matheus, Mari, boa noite, Rodolfo, outra Mari. Maravilha, pessoal, ótimo. Bom, espero que todos estejam bem, que tenham desfrutado de uma ótima semana desde o nosso encontro de quarta-feira. Hoje nós estamos aqui para continuar o nosso curso, a nossa imersão em negociação, e vai ser uma aula bem legal, uma aula bem especial, é de um assunto que eu particularmente gosto muito, agora chegando no tema da comunicação, né? Então, eu disse a vocês que os pilares do nosso curso giravam em torno do pragmatismo, do método Harvard, depois de alguns insights que vinham pela literatura das emoções, percepções e também relacionados às emoções. E aí, por fim, a gente chegaria na comunicação, né? Então, hoje a gente vai falar sobre uma das várias possibilidades teóricas no campo de melhoria, que envolve melhorias de comunicação, que é a teoria da comunicação não violenta. Eu vou projetar para vocês a nossa tela e eu tenho alguns recadinhos também como de costume, e assim eu já falo com vocês sobre todos eles, e assim a gente cobre todas as dimensões antes de continuar aqui a nossa aula. Eu queria, antes de mais nada, né, tô vendo que a gente tem bastante gente aqui conectada, nem todos estão presentes, né, de vez em quando falta o pessoal que assiste online, mas do pessoal que está aqui por enquanto, eu gostaria de saber como foi a experiência de vocês até agora. Hoje é a nossa aula número 5, né? Mas é a quarta aula de conteúdo. A primeira, como eu disse, era mais uma interação para criar, né, relacionamento entre vocês. E a nossa próxima aula é uma aula super especial, que é o encerramento com a mentoria do chanceler Celso Amorim. Então, antes de mais nada, eu queria saber como é que está sendo essa experiência para vocês, se vocês estão aproveitando o curso, se vocês têm alguma necessidade que a gente possa suprir, alguma demanda específica, vai ser muito bom saber para a gente também conseguir atender a todas as expectativas, né? É sempre importante, principalmente no ensino online, que a gente tem essa frieza da tela, né? Eu sou uma professora que gosto muito do contato com os alunos, de olhar, de fazer aquela leitura corporal, situacional, né? Eu me alimento muito disso para fazer as melhorias das minhas aulas, e quando a gente não tem essa oportunidade, né, por conta da distância, às vezes faz muita diferença. Então, queria que vocês se manifestassem, me dissessem como está sendo essa experiência, e podem ser muito sinceros, porque assim a gente consegue melhorar sempre, né, e aprimorar. Eu andei tendo algumas ideias nos últimos dias, inclusive já vou comentar uma delas aqui com vocês. Vou direto para a sessão de recados e assim eu toco já nesse assunto, mas fiquem à vontade para ir mandando os feedbacks de vocês no nosso chat, e também, se depois preferirem falar com a gente, né, em particular, fiquem à vontade. A gente tem um mecanismo de feedback formal do curso, né? Claro que a gente vai terminar o curso primeiro, e depois de finalizada toda a jornada, vocês terão um material para preencher, e nesse material vocês vão dar todo o feedback detalhado. A gente leva muito a sério esse material, mas eu estou aqui provocando essa conversa no início da nossa aula, mais como uma forma espontânea, né, da gente ir mapeando as necessidades, porque afinal de contas, depois que o curso já acabou, né, a gente não tem muito para fazer em relação a essa turma, a gente pode fazer melhorias para turmas futuras. Agora, enquanto o curso ainda está em andamento, como é o nosso caso, se tiver qualquer questão, dá tempo da gente ainda, para vocês mesmos se beneficiarem, né, corrermos atrás aí de qualquer coisa. Bom, eu vou começar então, enquanto depois eu vou voltar para ler os comentários. Eu vi que alguns comentários foram mandados ali, eu volto, leio, e quem mais quiser comentar, tanto por aqui, quanto pelo grupo, quanto no privado, enfim, fique à vontade, tá? Vai ser bem importante. Mas voltando aqui aos recados iniciais,
Mais uma vez, queria lembrar que as nossas aulas gravadas estão ficando disponíveis no Google Classroom e lá vocês também encontram os nossos podcasts, indicações bibliográficas, alguns links de interesse, né, que são bacanas. Então, acho muito importante que vocês acessem esse material. E lá também estão os nossos quizzes, né? Então, vocês até agora já tiveram alguns quizzes liberados e lembrando que vocês têm que fazer esses quizzes porque não só eles nos ajudam a mapear como está o aproveitamento de vocês e como também eles são um mecanismo importante para conferirmos os certificados, né? Então, lembrando que esse curso gera um certificado, é bacana para vocês poderem, inclusive, colocar no currículo, e ele está lastreado pelos quizzes. Então, por favor, não esqueçam de responder a todos os quizzes para que a gente consiga contabilizar. A única aula que não vai ter quiz é aquela aula do Celso Amorim, né? Então, no caso do Celso Amorim, a gente não vai fazer quiz, né, de avaliação, a gente vai deixar realmente a conversa fluir de uma maneira mais espontânea. Além disso, o professor Rodrigo também está disponibilizando o material dele em relação a parte prática. Nós optamos por fazer dois cases, né, como foi o caso. Então, um case empresarial e um case mais de negociações internacionais. Na aula passada, o Rodrigo selecionou como case empresarial a negociação Carrefour Pão de Açúcar Cassino, e agora, hoje, ele volta, né, agora no decorrer da nossa aula, ele vai participar novamente e vai fazer uma outra apresentação, uma exposição agora de uma negociação internacional, uma negociação muito legal, eu já vi o material sobre a China, que vai ser, sem dúvidas, bem interessante para vocês terem esse comparativo, né? Então, como algumas técnicas do que fazer ou não fazer, que a gente tem estudado aqui, se aplicam a cada um desses diferentes universos. A gente tem um tempo enxuto e é claro que a gente não consegue explorar todos os cases que a gente gostaria, mas o mais importante nesse momento, até porque é uma imersão, é que a gente consiga instrumentalizar vocês de técnicas e ampliar esse repertório de vocês. Depois, vocês vão ter outros cursos para poder se aprofundar, outros materiais de leitura, e aí vai dar tudo certo. Mas, por enquanto, então, não se esqueçam também de acessar os materiais do professor Rodrigo, tanto da aula passada quanto de hoje, que ele vai disponibilizar também pelo Google Classroom. Bom, na última aula, a gente falou um pouquinho sobre a dimensão de gestão no que diz respeito à percepção, cognição e emoções, né, no campo da negociação. Então, eu disse a vocês que enquanto o método Harvard está muito focado nas técnicas práticas, focados num pragmatismo, na ideia de que a gente tem que se ater ao objeto de negociação, de que a gente tem que se aprofundar em relação a esse elemento substantivo, aos interesses, a tudo que é racional, material, concreto, tangível. Do ponto de vista da gestão das emoções, da cognição e das percepções, seria muito importante tomar conhecimento sobre a nossa forma de agir, os nossos próprios vieses e enquadramentos, e também desenvolver consciência sobre tudo que são possibilidades do outro, né? Então, que coisas podem estar pautando a percepção, a cognição ou a emoção dos terceiros, né? Não significa, pessoal, que existe uma fórmula mágica para que a gente, de repente, domine as nossas emoções. Existem, claro, ferramentas no âmbito da psicologia, tem muita gente estudando técnicas de inteligência emocional que podem ser úteis nesse campo, mas o que a gente está querendo chamar atenção aqui não é para o fato de que você tem que mudar a sua forma de ver o mundo, a sua forma de se relacionar com as emoções. A gente simplesmente está chamando a atenção para o elemento do autoconhecimento. Enquanto você se conhece e se percebe de uma maneira mais sensível, e quando você se torna atento a perceber os vieses, enquadramentos, as possibilidades interpretativas que envolvem o seu interlocutor, sem dúvida, você tem bastante mais condições de avançar para uma negociação que seja exitosa. Então, essas duas dimensões são como dois, né, lados de uma moeda que se complementam. De um lado, foco no substantivo, no pragmático, no objeto da negociação, nos interesses. De outro lado, uma preocupação em gerir o intangível, o subjetivo e por aí vai.
E eu disse a vocês que para além do racional e para além do subjetivo, existe ainda uma terceira dimensão que é muito importante, que precisa receber a nossa atenção quando o assunto é melhorar a nossa capacidade de negociação. E justamente por isso é que hoje a gente vai falar sobre comunicação. Comunicação é a terceira dessas dimensões e é uma das mais importantes na hora de conseguir implementar ideias, inclusive geradas, né, nos dois passos anteriores. Muitas vezes você consegue mapear interesses, consegue fazer uma boa gestão substantiva do objeto negociado, muitas vezes você toma consciência e desenvolve sensibilidade para lidar com percepções, emoções, etc., mas não consegue expressar-se da maneira mais adequada ou absorver aquilo que o outro diz da maneira mais adequada. Então, a nossa sugestão aqui é que a questão da comunicação também seja trabalhada. Existem várias formas de trabalhar a comunicação em negociação, mas a gente particularmente escolheu para esse curso uma que, na minha opinião, faz toda a diferença. Inclusive, ela ficou muito tempo negligenciada e agora, nos últimos anos, tem ganhado bastante repercussão. É uma teoria que foi desenvolvida por um psicólogo norte-americano. Para quem ouviu o podcast lá, eu conto um pouco da história dele, o professor Marshall Rosenberg, e ficou conhecida como comunicação não violenta, ou CNV, né? Também alguns chamam de comunicação empática. O livro, né, que hoje em dia as pessoas utilizam como referência para estudar esse assunto, é do próprio Marshall Rosenberg, é a versão, digamos, mais lapidada, né, focada num público mais abrangente, com uma linguagem simplificada, e ele está traduzido, inclusive, para português. Eu vi lá no grupo, né, que a gente tem do WhatsApp, que acho que foi a Malu, que até tinha tirado uma foto com o livro, ela comprou, e realmente eu recomendo, para quem gosta do assunto, quiser se aprofundar no tema. O livro, ele traz a teoria, e a teoria, óbvio, é o que eu vou explicar aqui. Ela não é uma teoria difícil de compreender, ela é uma teoria até bastante singela, mas muito importante, ela envolve algumas premissas muito importantes, e o livro, ele é muito rico em exemplos, né? Não só de casos, de situações que mostram efetivamente como cada uma das coisas acontece na prática, como também ele é cheio de tabelas, quadros, inclusive bem didático, assim, né? Como nos comunicamos, aí bota uma tabela. Aí do lado, como deveria ser, outra tabela, né? De antemão, eu preciso falar, porque essa foi uma percepção que eu mesma tive quando li esse livro pela primeira vez, depois li outras coisas do Marshall Rosenberg. Vocês têm claro que dá sempre aquele famoso desconto, né? Desconto porque ele foi produzido num contexto histórico específico, ele está datado a uma circunstância em particular, que é a circunstância do próprio Rosenberg, está muito ligado ao contexto de desenvolvimento dessa teoria nos Estados Unidos, então tem vários exemplos e elementos contextuais que para nós no Brasil não fazem muito sentido, né? Existe uma preocupação meio normativa que é típica dos americanos, né? Para quem já está acostumado a ler coisa produzida nos Estados Unidos, isso é bem comum, assim, é quase tudo parece meio que um manual, né, de normas, de como fazer, de quantos passos seguir. Então, deem o desconto devido, né, leve em consideração que a gente tem que ter uma visão crítica sobre a leitura, mas ainda assim a teoria é muito rica, né, e é sobre ela que a gente vai falar hoje. Eu queria fazer, antes de começar a minha exposição especificamente sobre o Marshall Rosenberg, queria falar uma coisa. Eu estava preparando aqui a nossa aula e aí eu me deparei com duas preocupações da minha parte. Primeiro, eu vi lá pelo nosso grupo de WhatsApp que tinha um pessoal querendo um aprofundamento em relação a alguns tópicos da aula anterior, da aula passada, né? A gente falou sobre tudo que estava previsto, mas eu notei que tinha bastante gente interessada na questão dos vieses, né? Dos vieses cognitivos, e inclusive querendo mais explicitamente, né, as definições, porque na aula eu fui misturando as definições entre cognição, percepção e emoção, né? Eu fui falando de tudo simultaneamente. Mas para quem gosta, né, digamos, de uma compartimentalização, para quem se organiza melhor assim e quem sente essa necessidade, eu fiquei pensando em como complementar, em como, sabe, dar uma aprofundada para o pessoal realmente ficar satisfeito, gostar, né? Eu achei que teve bastante demanda por isso e me animei.
E aí depois eu estava no processo de preparação da aula, além de pensando nisso, também pensando nas histórias de vocês, porque eu ouvi os áudios que vocês mandaram, baixei todos eles, e estou tentando, né, fazer alguns links com coisas que eu tenho dado aqui na aula. A minha ideia era pegar essa nossa última aula, antes, né, da mentoria do embaixador Amorim, para a gente poder discutir um pouco o que a gente estudou à luz das experiências de vocês. No entanto, como vocês já perceberam, a gente tem aqui um volume enorme de conteúdo e eu não quero avançar sobre o horário do Rodrigo, até para ele poder compartilhar o case que ele preparou, que é muito legal. Então, a minha proposta, eu conversei lá com o pessoal da Global Atitude e eles toparam, se vocês acharem legal, é que eu gostaria de oferecer para vocês uma aula bônus. Tá? Não vai ser aula ao vivo, até porque talvez vocês não tenham disponibilidade, eu não sei como está a agenda de vocês, não quero comprometer ninguém com coisas não previstas, mas eu me comprometo a gravar uma aula, né? Eu faço o mesmo formato, mas gravado, e nessa aula gravada eu tanto aprofundo essa questão que vocês levantaram da aula passada, né? Para quem gostou do assunto e quer um pouquinho mais, quanto também já faço alguns links com as histórias de vocês, porque me vieram várias ideias à cabeça e aí eu não poderia concluir nosso curso sem falar essas coisas. Então, como eu tenho esse meu lado, né, professoral que não para de falar nunca mais, eu não vou deixar vocês irem embora sem dividir com vocês algumas coisas que me ocorreram. Eu queria muito dividir isso com vocês. Então, como diria a minha avó, né, antes sobrar do que faltar. Então, a minha proposta é que se vocês gostarem da ideia, estiverem de acordo, eu vou gravar essa aula extra, esse bônus, e a gente põe para vocês no Google Classroom. Então, o nosso curso já vai ter sido concluído, a gente vai estar pronto para a mentoria do Celso Amorim, mas aí, paralelamente, vem um plus, que sou eu comentando as histórias de vocês à luz do nosso curso, dando uns insights, fazendo umas relações. Como vocês já viram o conteúdo, vai ficar mais fácil, porque assim vocês já sabem do que eu vou falar, já tem as relações e tal. E aí já aproveito e faço esse plus da aula passada que o pessoal sentiu, gostou, queria e tal. Então é isso, tá bom? Então, pode ser assim? Estou vendo algumas manifestações no chat. Estamos de acordo? Beleza, vou gravar. Vou ver se eu gravo agora no final de semana. E aí, na segunda-feira, a gente põe lá para vocês, tá bom? Então, combinado. Bom, dito isso, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos ao nosso conteúdo de hoje, né? Então, quando a gente pensa em comunicação não violenta, né? Eu já disse a vocês que a gente está basicamente se referindo a um conceito específico e por isso a gente precisa explorar um pouco, né, de onde vem isso, do contexto, do que tem a ver e tal. Bom, quando a gente fala em CNV, a gente está falando de uma metodologia que possui uma certa estrutura básica e que versa sobre um conjunto de habilidades que o Marshall Rosenberg desenvolveu para abordar problemas humanos. Então, a premissa número 1 da CNV é que existem problemas universais, que são problemas humanos, e que, portanto, é preciso encontrar ferramentas que sejam universalmente válidas para atender, satisfazer essas necessidades. A própria teoria se apresenta como uma teoria que visa buscar a concentração nos sentimentos e nas necessidades que nós temos, e não no que nós pensamos ou falamos a partir de determinados rótulos ou padrões habituais. Eu sempre que falo de comunicação não violenta, eu brinco com os meus alunos e digo que a gente tem que tatuar em cada braço uma dessas palavras, né? Então, em um braço a gente escreve sentimentos, no outro braço a gente escreve necessidades, porque todo o coração da teoria da comunicação não violenta gira em torno desses dois conceitos. É como se tudo que fosse acontecer tivesse a ver com sentimentos e necessidades. Tudo que a gente expressa, toda a forma como a gente classifica as nossas prioridades, o jeito como a gente cobra o outro, o jeito como a gente gera expectativa sobre o outro, tudo isso está amparado, está ancorado sob os pilares de sentimentos e necessidades. E, portanto, se a comunicação não violenta envolve ferramentas para abordar problemas humanos, e se todos os humanos são pautados por sentimentos e necessidades, nada mais justo do que pensar que
é possível construir diálogos que sejam pontes, pontes de esclarecimento entre os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Vocês não reparem que eu, além de professora, né, mulher, essas coisas todo mundo sabe, eu ainda tenho esse meu sobrenome Manhota, né? E como uma detentora do sobrenome Manhota, eu não posso dar aula sem mexer as mãos, né? Eu fico muda se amarrarem as minhas mãos, então de vez em quando eu me empolgo e aí eu dou assim uns socos no computador, ele dá aquela tremida, assim, fui eu que me empolguei com as mãos aqui, tá? Vocês não reparem nisso. Bom, mas de qualquer maneira, o que eu estava querendo dizer é que sentimentos e necessidades são características universais humanas e que se aplicam a todos os contextos de interação, inclusive no campo da negociação. A CNV, como eu já havia adiantado, ela foi classificada, estruturada, conceitualmente desenvolvida a partir dos anos 60 nos Estados Unidos pelo Marshall Rosenberg, embora ela já existisse intuitivamente muito antes disso. Então, não é que o Marshall Rosenberg criou uma coisa que nunca antes na história do mundo havia sido explorada. Muito pelo contrário, né? O Marshall Rosenberg talvez organizou, estruturou, sofisticou intelectualmente um tipo de prática que já existia muito antes, né? Existem várias experiências ao longo da história que poderiam ser chamadas de CNV. Se a gente pensar na ação de Gandhi, se a gente pensar na própria atuação do Martin Luther King durante a luta por direitos civis nos Estados Unidos, que é mais ou menos aí dessa mesma época do Rosenberg e tal, isso já estava muito presente. Então, não é que o Rosenberg criou esse conceito, né? Mas ele organizou os estudos e se aprofundou na estruturação intelectual dessa ideia. E ele teve muita ligação, uma ligação muito pessoal com esse processo todo, porque ele próprio vivenciou esse ambiente, esse contexto de uma intensa violência, né? Ele, durante toda a vida, viveu em regiões muito violentas, presenciou experiências violentas, se submeteu a algumas situações de violência, e por isso ele ficou aficionado pela ideia de pensar o que era a própria violência, né? E ele trouxe um debate, que é um debate muito interessante, sobre a violência que a gente às vezes ignora, porque num primeiro momento a nossa tendência é pensar que violência é tudo que é explícito, né? Então, violência é quando você verbalmente agride alguém ou assume uma postura hostil, enfim. A gente não pensa, às vezes, que o ato da comunicação pode representar um tipo de violência, ainda que ele não seja um ato explicitamente agressivo. E ele, que era uma pessoa muito sensível a esses contextos de violência, desenvolveu um centro especializado em refletir sobre violências da comunicação, se tornou o que hoje a gente conhece como Centro para Comunicação Não Violenta, e esse centro não só faz pesquisa nesse campo, como também dá treinamento, oferece capacitação e realiza no mundo todo intermediações, mediações no campo da comunicação, sobretudo na gestão de grandes conflitos. Então, tanto o próprio Rosenberg quanto os associados do Centro para Comunicação Não Violenta, eles acabaram sendo muito requisitados ao longo dessas últimas décadas para a gestão de diversas situações de tensão, como o conflito em Serra Leoa, no Sri Lanka, o conflito em Ruanda, Burundi, Bósnia, Sérvia, né, ex-Iugoslávia, Colômbia, Oriente Médio. Então, em geral, onde estão, né, os representantes da teoria Harvard, também estão os representantes da comunicação não violenta, né? Eles são parte de um esforço de tentar encontrar saídas cooperativas para problemas muito complexos. E a CNV, a comunicação não violenta, ela está muito pautada na ideia de que a melhoria da nossa comunicação, ela está, claro, ligada a certas habilidades de linguagem, mas elas não estão necessariamente associadas ao que num primeiro momento a gente pensa quando o assunto são habilidades de linguagem. Geralmente, se eu pergunto às pessoas, você se comunica bem? Ou o que você faria para se comunicar melhor? As pessoas têm a tendência de recorrer a elementos ligados à argumentação, persuasão, oratória. Então, na cabeça das pessoas, comunicar-se bem é falar com eloquência, né? Muitas vezes é assim que as pessoas definem.
O Marshall Rosenberg não considera uma comunicação bem-sucedida ou exitosa necessariamente uma comunicação com essas características. Na verdade, o que ele vai dizer é que boa parte do tempo, a nossa linguagem, a maneira de construção da nossa comunicação são só reações repetitivas e automáticas do que necessariamente respostas conscientes. Então, muitas vezes a gente só reage quase que by default, baseado em um comportamento anterior que já era definido naqueles termos, do que necessariamente refletindo e internalizando o que as coisas representam para nós. E aí, nesse sentido, quando a gente não se expressa com clareza, honestidade, e quando a gente não dá aos outros uma atenção respeitosa, uma atenção empática, esse processo de comunicação, ele pode se transformar em um ato de violência. Ele pode se transformar em um ato de violência em relação aos nossos próprios sentimentos e necessidades, lembra? Duas palavrinhas-chave, quanto também pode se transformar num ato de violência em relação ao outro, do outro não se sentir respeitado, contemplado, legitimado. São coisas que atrapalham muito qualquer relação interpessoal e particularmente no campo da negociação, quando o assunto é conseguir chegar a alguma situação, alguma solução de ganhos mútuos. Como que na prática funciona, né, o processo de uma comunicação não violenta? A comunicação não violenta, ela parte da premissa de que se a gente quer chegar a uma boa forma de comunicação, a gente tem que se concentrar, jogar luz, ter consciência de 4 etapas que pautam toda a comunicação e particularmente uma comunicação não violenta, né? São esses 4 que estão aí. Então, a comunicação não violenta começa com a observação, depois passa para o sentimento, depois passa para as necessidades e termina no pedido. Então, é como se toda vez que a gente se comunicasse com alguém, tanto na hora da gente falar, quanto na hora da gente ouvir o outro, a gente tivesse que passar por esse checklist mental. A gente tivesse que observar tanto o nosso comportamento quanto do outro, tentar decifrar dessa observação quais são os sentimentos e as necessidades que ali estão contemplados, contidos, tanto da nossa parte quanto do outro, e tentar expressar por meio de um pedido claro e objetivo esses sentimentos e necessidades. E se por acaso você não conseguiu entender quais são os sentimentos e necessidades do outro, e portanto para você os pedidos do outro não fazem muito sentido, é porque provavelmente está faltando aí conseguir entender melhor esse pano de fundo. Então, toda comunicação não violenta é baseada nesses 4 passos: observação, sentimento, necessidades e o pedido, né? Nesse campo da comunicação não violenta, essas são as palavras-chave. Falando ainda sobre esse processo, deixa eu dar um exemplo, né, para facilitar aqui o entendimento de vocês. Muitas vezes, quando a gente está conversando com alguém, quando a gente está negociando com alguém alguma coisa, a gente olha só para a ponta do iceberg, né? Conforme eu tinha falado na última aula. Então, a gente não se atenta ao que as coisas realmente significam, né? E por isso, talvez a gente seja mal sucedido no processo de negociação. Eu vou usar um exemplo banal, trivial, quase bobo, né? Do dia a dia, mas que é muito útil, né? Esses dias eu estava assistindo um programa de TV e o debate do programa de TV era sobre ciúmes, né? Ciúmes de amigo, dos relacionamentos, qualquer tipo de ciúme. E aí eu me incomodei muito com a abordagem que o programa estava fazendo sobre ciúme, porque na minha forma de ver, talvez eu esteja muito treinada por esse tipo de metodologia, debater como conter ou como lidar com o ciúme sem pensar em quais são os sentimentos e necessidades que estão contidos por trás de uma demonstração de ciúme é absolutamente ineficiente, né? Então, só faz sentido pensar nesse tema, né, se o assunto é ciúme, refletindo sobre por que as pessoas sentem ciúmes, que sentimentos estão ali expressos na demonstração de ciúme. Pode ser insegurança, pode ser um sentimento de insuficiência,
pode ser uma autossabotagem, são sentimentos muito mais profundos do que apenas o ciúme em si. Pode ser, de alguma forma, uma visão narcísica, pode ser, por acaso, um elemento de possessividade. Existem várias possibilidades, várias, inclusive, delas no campo da psicologia, da psiquiatria e etc., né, que não nos vem aqui ao caso, porque não somos profissionais dessa área. Mas o ponto é, se a gente vai tentar tratar o problema olhando apenas para a superfície, vamos falar de ciúme e tratar o ciúme dentro dessa perspectiva, nós, em alguma medida, não estamos olhando para a raiz da questão, porque a raiz da questão são os sentimentos que ali motivam o ciúme. Então, a melhor maneira de lidar com o ciúme nessa perspectiva seria tratar ou entender ou tomar consciência sobre justamente esses sentimentos. E, consequentemente, essas necessidades que vêm como consequência. Porque se, por acaso, o ciúme está ligado a uma sensação de insegurança, o que é necessário para lidar com esse sentimento? Qual é a necessidade que está embutida a um sentimento de insegurança? Talvez uma necessidade de construir, reforçar elementos de autoestima, elementos relacionados à autoimagem, relacionados ao papel que cada um desempenha no mundo. Percebem que se a gente ficar só ali falando de ciúme, é um debate absolutamente simples, é um debate vazio, quando na verdade o que motiva tudo isso são sentimentos e necessidades que a gente precisaria abordar. Então, é falar sobre insegurança, é falar sobre autoestima, são essas as coisas que estão embutidas numa percepção como essa. E na negociação não é diferente. Se nós fôssemos para um exemplo mais no campo da negociação especificamente, rapidamente nós poderíamos notar, muitas vezes, por exemplo, a gente falou na aula passada sobre a questão do reconhecimento, né? Muitas vezes, para o seu interlocutor, para aquele com quem você negocia, sentir-se reconhecido na posição de negociador é um elemento importante. E às vezes você não consegue avançar na negociação porque você não entende algumas coisas que na sua interpretação são intransigências ou parecem intransigências do outro lado. Você fica, caramba, por que esse fulano faz questão de marcar tanta posição? Por que para esse fulano essa disputa de poder é tão importante? Né? E aquilo vai te incomodando. Se você ficar olhando só para isso como um problema de superfície, você não resolve a situação. Você vai, aos poucos, ficando incomodado, irritado, aí começa a dar uma cutucada aqui, aí recebe uma cutucada ali, a relação se deteriora e vocês começam a agir com violência na comunicação, começam a ter uma comunicação prejudicada. No lugar disso, o que o Marshall Rosenberg sugeriria? A você tentar entender por que o outro lado tem tanta necessidade de demonstrar poder, de marcar posição. Será que ele se sente inseguro nessa posição? Será que existe envolvido uma necessidade de reconhecimento? Pode ser. E se houver essas necessidades, como você pode se antecipar enquanto interlocutor para atender a esses sentimentos e necessidades de modo que o outro possa se sentir respeitado e contemplado? Você não precisa dizer para ele, olha, eu tô te achando aqui um insegurão, e porque você é um insegurão e eu percebo que você tem necessidade de um confete, eu agora vou fazer isso. Lógico que você não vai falar isso. Mas se você percebeu que esse é o problema, existem muitas sutilezas que podem ser aplicadas e que vão dar ao outro o conforto de que ele precisa. E nesse processo, você vai construir uma relação negocial muito mais exitosa, muito mais bem-sucedida, né? E a mesma coisa em relação a nós mesmos, né? Aqui eu estava dando um exemplo sobre um terceiro, pensando que a gente está avaliando o outro. Mas uma das bases da comunicação não violenta é que antes de ficar julgando o outro e tentando decifrar o outro, a gente faça a nossa própria autoanálise. Porque muitas vezes a gente, quando vai falar sobre algo que é importante para nós, a gente não olha para os nossos sentimentos e necessidades, a gente se atém apenas ao que está na ponta do iceberg, apenas ao superficial, e a gente também, quando vai comunicar isso, não consegue expressar o pedido. Né? Fazer o pedido significa colocar numa frase o que são os sentimentos e as necessidades envolvidas na questão que está sendo discutida. Então, por exemplo, você quer negociar com alguém a firma de um contrato.
Para você, um contrato é muito importante, porque você é avesso à exposição a riscos. Você precisa da sensação de controle. Você tem amparo quando você sente que tem mais amparo quando você está lastreado por um documento jurídico. Então, você quer um contrato para fazer qualquer coisa que você esteja negociando. Se você simplesmente disser, olha, eu quero um contrato e acabou, pode ser que para outra parte isso não seja importante, pode ser que a outra parte não entenda muito bem porque você quer um contrato, pode ser que a outra parte pense assim, nossa, será que ele está desconfiado de mim? Nossa, será que eu devo me preocupar? Será que ele tem alguma segunda intenção? Perceba, a comunicação mal feita, ela gera um monte de ruídos. Quando você vai fazer o pedido, você tem que expressar claramente o que você quer, esclarecendo quais são os sentimentos e necessidades que você possui. Então, por exemplo, nesse exemplo banal que eu estou dando aí de um contrato, você poderia dizer, olha, eu gostaria que nós formalizássemos essa negociação por meio de um contrato, porque os contratos são uma boa forma de atribuir garantias a tudo que nós negociamos. Isso me deixa mais confortável e atende à minha necessidade de ter o controle da situação e mitigar eventuais riscos no caso de uma diligência ou no caso de uma disputa eventual. Pronto. Você deixou claro que não é o outro, que não é isso, que não é aquilo. Você simplesmente, em outras palavras, falou, olha, pessoal, eu, para me sentir seguro, tenho necessidade de uma formalização. Então, o sentimento de segurança e a necessidade da formalização vieram no pedido de um contrato. A gente tem necessidade de fazer esse olhar para dentro e de tentar mapear o que são as coisas que a gente quer, porque se a gente não tomar consciência do que a gente sente, do que a gente necessita, a gente não consegue expressar com clareza o que a gente quer. E todo o processo de comunicação é sempre um processo pautado em expectativas. Toda negociação, na verdade, é pautada em expectativas, tanto naquelas que a gente atende, e aí a gente se sente feliz e contemplado, quanto naquelas que a gente não consegue atingir. E aí a gente se sente o quê? Frustrado, a gente se sente chateado, porque foram expectativas que ficaram sem efetivamente nós conseguirmos acomodar. Né? Então, se a nossa vida gira em torno de expectativas e de frustrações, logo a gente precisa tentar garantir que o mínimo de ruídos ocorram nesse processo para que essas expectativas possam se converter em realizações e não em ressentimentos. Observação, sentimento, necessidades e pedido. Todo pedido tem que ser claro, objetivo e tem que deixar claro quais são os sentimentos e as necessidades que estão embutidos no processo de comunicação. Se você não faz esse exercício em relação a você mesmo e não faz esse exercício em relação aos outros, consequentemente, o que acontece? Um desentendimento total. Ou, como a gente costuma ouvir por aí, a história da conversa de surdos, né? Parece que todo mundo fala para si mesmo, né? Um monólogo. Todo mundo faz monólogo, mas ninguém de fato está interessado em dar atenção ao que o outro fala. Por isso que na técnica Harvard, quando a gente estava lá estudando, tinha aquela parte que eu sempre gosto de destacar, que é aquela parte que a gente fala sobre perguntar o porquê e o porquê não. Quando a gente pergunta para alguém o porquê de alguma coisa ou o porquê não de alguma coisa, a gente está ali diante de uma possibilidade imensa, imensa de promover melhorias da nossa comunicação. Não é para você perguntar o porquê e o porquê não, apenas assim como uma forma de se livrar do problema, ticar no checklist. Tá, perguntei o porquê. Não é isso. Quando você se interessa por entender o que o outro está pensando ou o que ele pretende expressar, ainda que ele faça isso de um jeito desorganizado, ainda que seja confuso, você que sabe dessa teoria vai tentar enquadrar as coisas que o outro está te dizendo, os porquês e os porquês não dele, nessas 4 categorias que eu estou falando aqui. Então, você vai olhar para que necessidades e que sentimentos aquilo pode estar apontando. Será que eu não estou entendendo, não estou sabendo contemplar alguma coisa, alguma expectativa que ele próprio não está sabendo expressar muito bem? Porque
Vejam, se todas as pessoas do mundo tivessem consciência disso que eu estou falando para vocês, as comunicações em geral seriam mais bem-sucedidas, porque todo mundo ia estar conversando sempre preocupado em atender a essas necessidades aqui, expectativas. Agora, a maioria das pessoas só age intuitivamente, elas não estudaram essas coisas, então elas vão falando, elas vão se expressando do jeito como elas aprenderam a fazer. E nós que temos essa consciência, que estamos nos dedicando a estudar isso, que queremos melhorar deliberadamente nesse campo, a gente tem que fazer o papel para nós mesmos, na hora de nós fazermos os nossos pedidos, e temos que fazer também esse papel no que diz respeito àqueles com quem nós nos comunicamos. Então, nós precisamos que os demais consigam se fazer compreendidos. O Marshall Rosenberg é um crítico muito feroz, e não só ele, os praticantes em geral da CNV, dessa ideia de que a comunicação não violenta ela ocorre só por meio do emissor, né? Então, quem é responsável pela comunicação é o que fala. Muito pelo contrário, a maior parte das violências no campo da comunicação ocorrem na hora que a gente não escuta, na hora que a gente ignora ou que nós superficializamos o nosso interlocutor. Se você quer ser um bom negociador, veja que eu não estou falando aqui de altruísmo, de elementos morais, eu não estou dizendo, olha, você tem que ouvir o outro para ser um cidadão melhor, para ganhar o reino dos céus. Isso também vai te ajudar. Se você for um kantiano como eu, você vai se sentir, inclusive, muito melhor moralmente falando. Mas não é sobre isso aqui o nosso assunto. O nosso assunto aqui é sobre como construir negociações mais eficientes. E, portanto, se você está tentando negociar com alguém e você não se dispõe a conhecer os sentimentos e as necessidades desse alguém, então, logo, por consequência, a chance de você conseguir se conectar com os interesses do outro, decifrar o que para ele é importante, tentar equalizar de forma criativa as expectativas, não vai ocorrer. Então, até por uma questão de pragmatismo, até por uma questão de encontrar a melhor negociação possível, é que a gente precisa se atentar a esse tipo de questão. E é por isso que eu gosto tanto da comunicação não violenta. Percebam, a teoria é absolutamente simples. Ninguém aqui está dizendo, olha, pessoal, vamos reinventar a roda. A partir de hoje, formule frases usando as seguintes sentenças, vamos adotar novos radicais. Percebam, não é nada disso. Nós só estamos dizendo, olha, comunicação envolve violência velada, comunicação requer tomada de consciência e comunicação requer olhar de maneira empática para os nossos sentimentos e necessidades, saber como formular os nossos pedidos explicitando essas coisas e saber filtrar quando ouvimos o outro para além do que ele está dizendo, com base nessa mesma metodologia. Então, esse é o coração da nossa teoria. E aí vem um complemento da teoria da comunicação não violenta, que eu particularmente acho muito valioso e que, assim, é fundamental, que é o cuidado que o Marshall Rosenberg e os adeptos dessa teoria vão propor quando o assunto são julgamentos moralizantes, né? Porque um risco de quando nós nos comunicamos é que nesse universo das percepções, interpretações e tal, a gente muitas vezes julga de maneira moralizante as pessoas com quem nós estamos interagindo. E nesse processo, quando a gente analisa os outros a partir das nossas necessidades e dos nossos valores, e a gente começa a classificar e julgar as pessoas, nós estamos estimulando um tipo de violência. Rotular é praticar um tipo de violência. E além de rotular, julgar, classificar as pessoas serem um tipo de violência, também as comparações são um tipo de violência. Então, toda vez que a gente vai se comunicar, a gente tem que tomar um duplo cuidado. Primeiro, de não ficar só na ponta do iceberg. E depois, de tentar evitar ao máximo classificação e comparação, porque são formas de julgamento que estimulam uma sensação de violência. Ninguém gosta de ser colocado nessa posição. Inclusive, vocês mesmos já devem ter passado por isso, né? Quando alguém diz a você, você não é mais o mesmo, você era melhor antigamente. Vocês gostam de ser comparados com vocês mesmos, hein? Não tô nem falando de comparar com terceiros. De dizer, a Fernanda é pior que o Rodrigo, a Fernanda é melhor que o Rodrigo. Não tô nem falando de comparar com terceiros, mas da gente com a gente mesmo. Você já foi melhor, não é assim? É um tipo de violência, você fica se sentindo muito mal.
você fica se sentindo insuficiente, você fica se sentindo decadente, não é assim? É uma violência, você fica angustiado com esse tipo de comunicação. Assim como quando alguém te classifica, quando alguém te rotula, quando alguém te restringe, quando alguém te aprisiona em uma categoria que é uma categoria limitada com a qual você próprio não se identifica. Então, a comunicação não violenta, para além daqueles passos que eu estava falando antes, ela também chama a nossa atenção para essas armadilhas que a gente pratica e que a gente, claro, sofre com o passar do tempo. Classificações, rotulações, comparações. E vai dizer que uma outra coisinha que acontece nesse universo dos julgamentos moralizantes é quando a gente começa a tentar se isentar da nossa responsabilidade pessoal. Ou seja, quando a gente não quer assumir o nosso próprio protagonismo na hora de se comunicar. E isso aparece muito frequentemente, muito frequentemente. Quando é que a gente nega a nossa responsabilidade? A gente faz isso até quando a gente não pensa. E aqui eu destaquei algumas frases que vêm diretamente do livro e que mostram como se faz na prática julgamento moralizante negando responsabilidade. Então, além de rotular, classificar, comparar, ainda faz isso negando a própria liderança, protagonismo do processo. A gente nega a responsabilidade, a gente, digamos, tenta se vitimizar num processo de comunicação, quando a gente atribui responsabilidade a forças vagas e impessoais, a nossa condição, diagnóstico, histórico pessoal ou psicológico, as ações de terceiros, a ordens de autoridade, a pressões do grupo, a políticas, regras e regulamentos institucionais, a papéis determinados pelo sexo, idade e posição social, papéis sociais em geral, e a impulsos incontroláveis. E aí, para cada um dos exemplos, eu listei algumas frases que estão no livro e que vão mostrando como isso acontece na prática. Então, você diz assim, olha, eu limpei meu quarto porque eu tive que fazer, né? Como se tivesse uma força do além que tivesse se imposto sobre você e te obrigado a realizar essa tarefa. É como se você estivesse eximindo do processo de ação, né, a sua própria força como agente. Nós somos agentes do processo. Você limpou seu quarto porque você quis, porque você precisou, porque você priorizou. Teve razões para isso. E teve razões que tinham a ver com sentimentos e necessidades, que inclusive recebem pesos e prioridades diferentes a depender de cada momento. Talvez hoje limpar o quarto não tenha, para mim, o mesmo efeito em termos dos meus sentimentos e necessidades do que estar aqui com vocês ao vivo na nossa aula. Para mim, isso no momento é uma prioridade. Então, eu não limpei meu quarto porque eu optei por priorizar algo que me dava mais prazer, mais satisfação intelectual e que atendia a minha necessidade profissional, que era estar aqui com vocês. Percebam? Eu escolhi, eu quis, eu me coloquei como protagonista. E não vim aqui porque a Global Atitude mandou, porque eu tinha que vir para a aula. Percebam? É totalmente diferente. E o Marshall Rosenberg vai bater muito na tecla de que o primeiro erro da comunicação é a gente não olhar para sentimentos, necessidades e não saber fazer o pedido. O segundo erro da comunicação é classificar, comparar e rotular. E o terceiro erro da comunicação é utilizar, dentro desse universo dos julgamentos moralizantes, a negação de responsabilidade. Porque quando a gente não reconhece o nosso protagonismo enquanto agentes do processo, a gente também não toma consciência da nossa própria habilidade de mudar, de moldar esse processo, de incidir sobre o processo para alterar os resultados, né, desse movimento. Então, fiquem muito atentos a essas coisas. Pensem sempre em necessidades e sentimentos para fazer os pedidos de vocês e filtrem o que os outros falam, tentando mapear os sentimentos e necessidades do outro. Evitem classificar, comparar, rotular. Isso são julgamentos moralizantes que violentam as pessoas. E, em terceiro lugar, evitem, neguem, não pratiquem negação de responsabilidade. Tentem o tempo todo se perguntar: será que era isso mesmo que eu queria ter dito? Será que era isso mesmo que eu deveria ter dito? Isso é muito importante. Muito bem, até aqui tudo bem?
Posso repetir os 3 erros. Então, o primeiro erro, ó, seguindo aqui na ordem dos nossos slides. O primeiro erro é você ignorar sentimentos e necessidades na hora de fazer os seus pedidos. Então, não ignore sentimentos e necessidades na hora de expressar os seus pedidos e de ouvir os pedidos do outro. Esse é o número 1. Número 2, evite classificar, comparar e rotular as pessoas, porque isso estimula um tipo de violência da comunicação. E em terceiro lugar, não negue responsabilidades ou terceirize responsabilidades. Tudo bem, Matheus? Pegou aí? Beleza. Alguma dúvida por enquanto, moçada? Alguma questão aqui nessa parte da comunicação não violenta por hora? Eu acabei de ler para vocês em 50 minutos o livro de 200 páginas. Esse é o coração do livro. Se vocês lerem, vocês vão ver que eu fiz, modéstia à parte, um belo resumo do livro para vocês. Agora, se vocês quiserem 1 milhão de exemplos, frases e tabelas de coisas que são demonstrações de como fazer e como não fazer, eu recomendo bastante o livro, porque ali você vai vendo, né, em exemplos do dia a dia, como a gente às vezes dá muita mancada nesse campo. É um bom livro para ler assim, numa tarde, antes de dormir, no metrô, né? Assim, numa hora do almoço. É um livro bem leve e o mais denso, que é a parte psicológica, é o que eu já estava falando aqui para vocês. Então, vocês já vão chegar preparados para isso. E enquanto vocês vão pensando sobre isso que eu falei, né? Deglutindo esse tanto de informação, eu vou convidar para se juntar a nós aqui o professor Rodrigo. Vi que ele já entrou aqui, estava com a gente conectado, ouvindo as últimas coisas que eu falei. E ele preparou, como eu disse a vocês, mais um caso, hoje um caso focado em negociação internacional, e ele vai complementar essa nossa aula também compartilhando aqui uma negociação muito interessante e que eu espero que vocês aproveitem. Eu volto, continuo aqui conectada, né, tudo mais, mas eu volto para fazer alguns comentários no finzinho da nossa aula. E aí eu também já faço a ponte para segunda-feira, quando a gente vai ter o nosso grande finale com o chanceler Celso Amorim. Rô, tá com você. Pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Eu gostaria aí de agradecer, Fernanda, por ter passado a palavra. Mais uma vez, né, ótimo estar com vocês aqui trazendo um caso como a gente já, né, deixou em aberto na último encontro. Esse é um caso, mais uma vez, prático, né, que a gente tenta abordar e trazer um pouco dessa percepção, né, que eu acho que é uma percepção, dessa vez, focada, né, em negociação, um olhar na negociação internacional e como se dá a relação basicamente entre atores, né, entre diferentes players em uma negociação internacional entre uma empresa brasileira, né, no ramo de eletrônicos e um fornecedor chinês. Tá? Então, acho que com esse contexto a gente traz um pouco, né, essa percepção da cultura, trazemos a percepção também tanto objetiva e subjetiva, né, das negociações, um pouco de exemplos talvez aí mais práticos, né, como é que se decorre, e acho que isso muito possivelmente com foco, né, de ilustrar um pouco como que são os movimentos aí, tanto da parte que a gente já vem conversando de um planejamento, né, até o momento em que realmente aí esses atores eles se relacionam pré, durante e pós, né, uma negociação comercial. Bom, então eu acho que aqui o principal contexto, né, é trazer isso, poder abordar isso. Mais uma vez, as perguntas são muito bem-vindas durante aqui a minha fala. Eu tenho 40 minutos, né, para abordar isso com vocês. Vou mais uma vez deixar a apresentação que está sendo compartilhada agora dividida, né, no espaço do Google Classrooms, e fico mais uma vez à disposição, né, durante e aí posteriormente a qualquer tipo de dúvida ou pontos que vocês queiram trazer e que a gente possa discutir isso aí talvez com um pouco mais de detalhe, caso existam dúvidas. Bom, então
queria fazer aqui um contexto geral e abrir aqui para o próximo slide, por gentileza, para que a gente fale, né, da China como um grande ator global atualmente, né? Então, uma decisão, né, de promover a abertura de mercado, né, na época da Revolução Cultural e esse momento de abertura da economia chinesa, né, ela pode ter soado bastante estranho, né, para quem não imaginava que seria possível um Estado socialista estruturar a sua economia nos moldes de um capitalismo moderno e arrojado, tá? A compreensão da maneira que um país se intitula socialista de mercado e consegue atrair uma quantidade surpreendente de investimentos internacionais, incluindo o investimento de empresas brasileiras, de multinacionais brasileiras, não é uma tarefa das mais simples. O entendimento e a boa utilização do capitalismo, ao meu ver, eles servem como uma estratégia fundamental para o desenvolvimento de um sistema socialista como o da China. Bom, e aí eu acho que esse ditado popular que eu acho bastante interessante do ponto de vista da negociação, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da gente trazer um pouco as linguagens, né, de uma comunicação não agressiva, de olhar de maneira objetiva e subjetiva a essa estrutura que envolve a negociação. Eu acho que esse ditado popular ele é muito claro, né? Pouco importa que o gato seja preto ou branco, contanto que ele pegue o rato. Então essa frase ela deixa muito claro o pragmatismo nas negociações, que não é uma característica somente dos americanos, mas sim dos chineses, tá? Não é a eles, e eu acho que essa frase exemplifica isso, não importa, né, de onde e como vêm os lucros, mas desde que ele aconteça. Então, a utilização de ferramentas capitalistas exige uma arquitetura de uma política de diretrizes, padrões e regras de um sistema de reforma e abertura de mercado, como eu mencionei aqui, que começa em 78, com uma série de reformas no mercado chinês. E essas reformas elas visam atrair, controlar e investir o dinheiro oriundo de transações também internacionais, como eu mencionei. O comércio internacional ele se mostra imprescindível para os países que buscam capitalizar sua economia para investir em uma estrutura interna, tá? Que é uma política clara da China há muito tempo. A China é um dos grandes celeiros, né, internacionais para investimentos estrangeiros diretos, os IDIs, tá? Que é uma característica aí de economia internacional da parte de investimentos bastante forte. E trazendo um pouco para o nosso caso aqui, nós abordamos especificamente o começo, né, as negociações para o estabelecimento de uma joint venture, que entre muitos outros modelos internacionais, ela é um dos modelos utilizados entre empresas brasileiras, né, atualmente aí mais centenas de empresas brasileiras que negociam e desenvolvem parcerias duradouras com a China. Bom, próximo slide, por favor. Os negócios, né? Eu acho que negócios e o ethos chinês, eu acho que isso é muito importante, né? A China é uma detentora de uma história e cultura secular, um espaço geográfico grande e suficiente para englobar dezenas de vezes muitos países denominados dos desenvolvidos, com aproximadamente 1/6 da população mundial e aspirações grandiosas, como vocês sabem, né? Esse mar de oportunidades e recursos chamado China, ele basicamente está pronto para abandonar o seu papel de parque fabril do mundo para se inserir em uma profunda e definitiva posição no cenário global de decisões políticas e competições comerciais. Tá? Eu acho que isso já está muito claro aqui a todos, já pelo menos aí algumas décadas, em termos do papel, né, dessa ascendência da China que tanto se é tratada. Bom, em questão de décadas, né, os mercados do mundo afora, eles foram inundados por um mar de produtos chineses de baixo preço, originários da China, principalmente
na área de brinquedos, têxteis, móveis, entre muitos outros, forçando que as fábricas, especialmente de países em desenvolvimento, a se redimensionar e a se reinventar. Hoje a China ela continua produzindo o tipo de produto, né, que a gente conhece e reconhece muitas vezes no mercado brasileiro, mas paralelamente ela se infiltra cada vez mais em bens de alto valor agregado e principalmente do ramo tecnológico. Essa ascendência da China ela é muito clara com esse viés da própria hegemonia que ela vem dominando, né, geopolítica da área, mas sim com seus braços comerciais, né, que se alongam por diversas economias e nós aqui no Brasil vemos essa presença crescente. A África vê essa presença crescente. Eu acho que essa influência, né, em países no qual a esfera de influência chinesa é muito clara. Bom, e essa potência do continente asiático, né, que a China exerce uma liderança mundial nesses produtos de mão de obra intensiva, mas é também líder em diferentes outros setores de tecnologia, telefonia, computadores, entre muitos outros, né? Carros, aviões comerciais e grandes produtos aí de exportação chinesa. E as empresas chinesas estão determinadas em ascender na pirâmide tecnológica, emergindo dentre os quadros de imitadoras, né, seguidoras de tendências e terceirizadas para uma condição de produtora autônoma, inclusive, né, de ditadora de tendências e pautando uma cultura mundial. O objetivo da China e do seu governo, né, ao meu ver, e aqui dentro dessa introdução para vocês, da importância da economia, né, e da ascendência da China, o objetivo do governo chinês não é meramente, ao meu ver, se equiparar às grandes potências industriais, mas sim superar essas grandes potências dos países muitas vezes desenvolvidos, né, aqueles ditos desenvolvidos. Bom, e aí, trazendo um pouco mais para a negociação internacional, a gente pode definir negociação internacional por se caracterizar por uma negociação muito mais complexa do que negociações originariamente domésticas, pelo fato dessas negociações internacionais sempre levarem consigo uma bagagem de variáveis, né, que muitas vezes vão além das negociações domésticas. Tá? Então, diversos fatores influenciam a negociação internacional, o que faz com que atores, né, o que faz que seja exigido de atores um conhecimento muito mais amplo e que vai além dos domínios do negócio e de estratégias e táticas de negociação. Então, existem uma série de macrofatores que influenciam as negociações globais, né? E aqui trazendo alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o clima político e econômico das regiões envolvidas, né? Aspectos organizacionais das empresas que entram em algum tipo de negociação internacional, estratégias de negociação, como, por exemplo, políticas internas dessas empresas, né? Sejam empresas multinacionais, sejam empresas que estão dando seus primeiros passos, né, em termos de criação de joint ventures, como a gente falou, ou investimento direto. Né? Acho que a atenção a esses fatores auxilia o tomador de decisão em relação realmente a definição da estratégia a ser adotada e a conduta e comportamento no processo. Tá? Então, eu acho que, mais uma vez, o gancho que a gente vai fazer e o gancho que a gente foca aqui é um gancho não só de fazer uma breve introdução a negociações comerciais e como elas se dão, que a gente vai estar tratando aqui mais para frente, mas também pensar sempre nesses aspectos, né, nos aspectos que realmente ancoram, que a gente vem tratando aqui. A professora Fernanda, vem tratando com vocês dos aspectos emocionais subjetivos, né, do que se decorre em uma negociação. Bom, então,
Eu queria definir aqui com vocês a cultura, né? Acho que é importante ponto de partida de qualquer negociação, principalmente negociações internacionais, mas a cultura ela consiste em elementos psicológicos, valores e normas que são compartilhados pelos membros de um grupo social, tá? Então, mais uma vez, essa definição que eu acho que é muito importante. A cultura consiste em elementos psicológicos, valores e normas compartilhados pelos membros de um grupo social. Então, as diferenças culturais e os valores, eles são levados junto com os negociadores e eles podem interferir consideravelmente uma negociação, tá? Existem 3 fatores aqui que eu gostaria de enumerar com vocês, que são fatores das característicos das negociações internacionais, tá? São eles as diferenças culturais, como língua, normas, valores e práticas sociais, tá? A diferença entre sistemas jurídicos e fundamentos e regulações, e as diferenças entre o sistema político e o administrativo. Bom, e nesse aspecto, torna vital, né, o entendimento de alguns pontos. Bom, primeiro, as pesquisas que envolvem a identificação do perfil das estratégias utilizadas pelos negociadores internacionais provenientes de diferentes culturas, tá? Essas diferenças, elas são importantes porque elas são diferenças estratégicas entre as culturas que estão lidando, as culturas que estão à mesa de negociação, né, além das que nós tratamos aqui como as competências de Harvard e as competências emocionais objetivas e subjetivas que vêm sendo tratadas. As estratégias de negociação, elas são essencialmente dinâmicas e imutáveis quando nós tratamos de negociações internacionais, tá? Dessa forma, os negociadores eles devem alterar suas estratégias com o intuito de se adaptarem às mudanças características da sociedade global. Em relação à influência cultural na negociação, eu trago aqui mais 3 exemplos que eu acho relevantes na nossa análise dessas 3 dicotomias que fundamentam as estratégias em uma negociação, tá? O primeiro ponto delas é a relação entre o individualismo e o coletivismo. Então, as culturas que centram a autonomia em indivíduos, daquelas em que as normas se baseiam na interdependência dos indivíduos, tá? O segundo ponto aqui de análise seria o igualitarismo e a hierarquia. Então, a distinção de sociedades hierárquicas que dão peso às posições e respectivo poder, que pode ser exercido de forma implícita ou explícita, e as sociedades igualitárias, onde o poder é transitório e situacional. E o terceiro ponto aqui é a autoobservância da comunicação com a baixa observância da comunicação. Então, a utilização da informação no processo de negociação se distingue na cultura de baixa e alta observância do contexto. E as pessoas de culturas que não enfatizam o contexto, elas preferem se comunicar diretamente. E as pessoas de culturas de alta observância de contexto, elas preferem uma comunicação indireta, aumentando a responsabilidade do receptor para a correta interpretação da informação que está sendo passada ali. E o fator tempo, ele também tem relevância no processo da negociação internacional, pois diferentes culturas têm diferentes maneiras de lidar com o tempo. Tá? Trazendo aqui um pouco para um contexto nosso, né, para países latino-americanos, eu acho isso importante ressaltar, como a gente sabe, certo atraso para o início de uma reunião não tem o mesmo peso em um contexto de negociação com um suíço ou um alemão, por exemplo. A duração de uma reunião, ela também influencia o tipo de negociação. Já que algumas culturas, elas preferem estender ao máximo
aquele período da reunião, com o intuito de conhecer melhor a outra parte, enquanto outras diminuem esse tempo visando maximizar o resultado. Tá? Bom, e aí aqui, vindo um pouco para a nossa análise de caso, né, e começando a abordar essa relação entre as empresas, existem muitas particularidades que devem ser entendidas e respeitadas. Mais uma vez, tanto em um nível objetivo quanto subjetivo, quando se negocia. Essas negociações, né, entre a empresa brasileira, que aqui eu estou trazendo como exemplo, e os parceiros chineses deles, né, parceiros atuais ou potenciais no momento da negociação, sempre se busca, nesse tipo de negociação, seguir critérios com o objetivo de tornar o processo mais harmônico e colher os melhores frutos daquela negociação. Tá? E aqui eu acho que eu faço mais uma vez o gancho do que vem sendo tratado. Em negociações internacionais, a gente sempre pode observar que a parte de relacionamento é uma parte fundamental. Então, trazendo os próprios exemplos do modelo de Harvard, né, as relações, quando elas são formadas, elas são relações que prezam, né, e devem ser sempre dedicadas no âmbito internacional, relações que prezam pela proximidade, pela confiança que é estabelecida entre as partes. Então, por exemplo, ganhos situacionais, como a gente tratou já nas últimas aulas, e eu trouxe aqui como exemplo, esses ganhos do ponto de vista situacional, da barganha situacional, do ganho imediato, né, dessa ansiedade para ganhos imediatos, sejam elas ganhos de posição ou ganhos econômicos, né, da própria negociação que vem sendo tratado, nesse contexto de negociação internacional, isso fica muito diminuído, né, e deve ser diminuído porque as relações aqui elas visam ser relações duradouras, relações de confiança, principalmente por serem duas jurisprudências quando essas negociações se estabelecem em um contexto de países negociando, né, de jurisprudências e espaços sendo tratados de maneira, muitas vezes, aí, com milhares de quilômetros de distância, com culturas, com uma série de fatores que, como a gente mencionou aqui, tratam essa complexidade, trazem essa complexidade para a negociação. Tá? Bom, então, as negociações entre a empresa brasileira e os chineses, elas, dentro desse estudo de caso aqui, elas começaram a acontecer no início, né, de 2010, e nesse período, ele foi tanto a empresa brasileira quanto a chinesa, ela foi ganhando, né, ela passa a ganhar um conhecimento em relação aos aspectos que são importantes para a outra parte. Tá? Dentro desses aspectos, a gente pode citar, né, a cultura como um dos principais, os valores, né, da empresa, tanto os valores culturais quanto os próprios valores daquele grupo social de negociadores. O sistema legal é um outro ponto aqui, como eu mencionei, em termos de jurisdições, né? O sistema logístico da empresa em questão e o sistema sociopolítico que aquela empresa está inserida. Tá? E todo esse conhecimento ele é levado em consideração durante a negociação. É fundamental que esses passos sejam tomados, e a gente falou muito aqui do planejamento estratégico, de um tipo de planejamento eficiente pré-negociação. Então, sendo fiel, né, aos valores, existe, para a empresa brasileira, no momento do início da negociação, existe uma grande preocupação em não colocar o negócio em risco, procurando empresas competentes e consolidadas no território chinês para que ela pudesse estabelecer, né, o que dentro do mundo empresarial, idealmente, seria um acordo transparente e ético. Né? Então, essa comunicação desse estudo de caso entre as empresas, ela se deu inicialmente com uma comunicação por diversos canais. Tá? Então, encontros presenciais e teleconferências e e-mails
foram seguidas por uma dinâmica de visitas e reuniões presenciais, né, que aconteceram nessa negociação específica. Então, se a gente quebrar aqui essa negociação, esse exemplo de negociação empresarial, a gente pode definir aqui pré-negociação como o primeiro dos pontos desse começo de relacionamento, a negociação formal, tá, como o segundo passo, a contratação como o terceiro e a execução do contrato como um quarto item de características aí que a gente pode quebrar em termos de negociações empresariais. Tá? E aí, aqui entrando um pouco mais em detalhe com vocês, o passo da pré-negociação, ele é muito valorizado e ele é muito importante porque ele busca proporcionar uma boa apresentação entre as partes. Tá? E esse ponto ele é essencial para o desenvolvimento de acordos saudáveis. Então, esse começo do namoro em uma negociação empresarial e a maneira que as partes são apresentadas, ela é fundamental porque é ela que pauta, né, tanto a dimensão que a empresa vai ter em relação à outra parte, né, a parte de estabelecimento, quanto confiável, quanto, né, qual é a credibilidade daquela empresa, mas principalmente também quem são os atores que intermediam essa apresentação e esse início de relação. Tá? Então, antes mesmo do contato inicial ser tomado, ou dessa ponte, né, com muitas vezes aí, seja o intermediário, como uma câmara de comércio, fazendo essa apresentação, ou uma terceira parte que é responsável, né, por fazer esse match, a empresa brasileira, nesse caso, ela já fez, né, ela já fez o seu due diligence no sentido de buscar pesquisar e tomar conhecimento do mercado, levantando o máximo de informação em respeito ao produto, à empresa, ao mercado e aos fornecedores da parte que ela visa negociar no futuro. Tá? Normalmente, como prática, a gente sempre traz aqui em negociações empresariais que uma visita ao Parque Fabril do fornecedor é parte desse rito, né, de negociação, que é normalmente feito por uma equipe da matriz ou através de um escritório de representação no território chinês. Tá? E durante esse primeiro contato, é importante demonstrar que, além do negócio, né, que está sendo tratado, daquela busca do contrato, que é o quarto item que eu citei, é sempre importante demonstrar que, além desse contrato específico, outros vão acontecer. Essa relação a médio e longo prazo que a gente mencionou aqui. Né? Então, é importante demonstrar a continuidade disso, dando credibilidade à negociação e conquistando, de um ponto de vista de barganha, né, concessões importantes, caso a outra parte realmente entenda esse potencial de continuidade, esse olhar a longo prazo. E, bom, com o objetivo de demonstrar à outra parte o quão sólida e profissional a empresa brasileira essa apresentação institucional que normalmente é feita, ela sempre vai constar, né, os dados históricos da empresa, os produtos, os parceiros, a participação no mercado e prêmios conquistados ao longo da história da empresa brasileira. Tá? Como uma parte da formalidade que a gente entra aqui nessa segunda etapa, normalmente é enviado um formulário, que é um formulário que em inglês é chamado de Request for Information, tá? Então, solicitação de informação, que é encaminhado da empresa brasileira para a empresa chinesa, solicitando os dados a respeito da estrutura, do portfólio, do mercado e de clientes que atualmente essa empresa atende, tanto clientes domésticos quanto internacionais. Um segundo formulário, que é o formulário Request for Quotation, tá? Então, uma solicitação de cotação, ele é preenchido pela empresa brasileira e encaminhado para outra parte, informando a quantidade anual que se pretende comprar, o prazo de entrega, o local a ser entregue, então o porto
né, de recepção desse material, e uma política, né, que é chamada, uma cláusula específica, no caso, que é chamada de Return Material Authorization. Tá? Então, autorização de retorno do material, que consiste nas unidades sobressalentes que devem ser encaminhadas para cobrir produtos com defeito. Tá? E, bom, com essas informações, se inicia um processo de negociação formal. E durante esse processo de negociação, as partes elas usam de estratégias e táticas, como a gente vem trazendo aqui, vem discutindo, né? Muitas vezes, eu trouxe naquele último slide na minha apresentação, um pouco dessa parte da arquitetura de um bom negócio, né? de uma boa negociação. Não só a arquitetura, mas também a tática e a estratégia, que são fundamentais em termos de como que esse processo é conduzido. Então, a empresa brasileira, ela adota, né, na sua grande maioria de negociações, principalmente negociações internacionais, uma estratégia de solução de problemas que demonstra o interesse pela busca aceitável de alternativas entre as partes negociadas. Tá? Então, no processo de negociação, as concessões mútuas, as partes, elas vão chegando em um acordo até que se estabeleça um ponto satisfatório a todos. Então, todos esses quesitos aqui que eu levantei em termos, principalmente, do momento, né, dessa solicitação de cotação, esses são pontos que são debatidos com certa profundidade, né, sempre numa tentativa de equalizar os interesses entre as partes e se fazerem concessões mútuas, que muitas vezes puxam para esses aspectos não só objetivos, mas também subjetivos da negociação e das pessoas que estão conduzindo aquele processo. Tá? Então, trazendo aqui mais uma vez, voltando para o exemplo prático, né? E considerando que a característica dos chineses, muitas vezes os chineses não são vistos como objetivos em termos da própria comunicação que é feita entre as partes, né? Então, existe um risco, e um risco que a empresa brasileira, dentro desse contexto, sempre deve tomar, de mitigar qualquer possibilidade de desentendimento, tá? Muitas vezes devido à própria utilização da língua, então a comunicação aqui e a diferença, obviamente, da língua para a criação, né, e fundamentação desse processo. E normalmente essas empresas, né, de uma maneira muito básica, elas visam sempre, nas suas comunicações formais, se utilizar de estratégias para poder, como eu mencionei, mitigar esse potencial risco de comunicação. Então, as informações, normalmente, no fim desses e-mails de negociação formal, elas são sempre confirmadas com o objetivo de tornar a conversa o mais estruturada possível. Tá? Então, ao se encaminhar esses e-mails, por exemplo, cada ponto é colocado como um item, forçando que a outra parte, no caso, a empresa chinesa em negociação, ela deva responder aquele item de maneira objetiva e pontuando item a item na sua resposta, diminuindo assim o risco de receber uma resposta confusa e pouco objetiva. Bom, e como a gente viu aqui, os chineses, isso eu acho que é um entendimento propriamente cultural, né, da prática de negócios chineses. Os chineses eles possuem um olhar holístico. E muitas vezes esse olhar holístico ele pode parecer confuso ao negociador ocidental, discutindo assuntos, né? E aí acho que a gente pode trazer como uma visão mais prática disso. Né? A cultura chinesa e muitas vezes o negociador chinês ele tem essa característica de discutir assuntos em uma ordem aleatória, né? Contrariando um sistema de negociação ocidental
que muitas vezes, e na maioria, né, ela é muito linear, que normalmente segue uma ordem de importância. Então, acho que essa é uma característica fundamental que a gente pode trazer aqui, em termos dessa própria interculturalidade das negociações, né? E bom, e como praxe nas negociações, as condições iniciais, normalmente elas não são aceitas, tá? Porque sabe-se que é muito provável que durante o processo de negociação e buscando essas concessões mútuas que a gente abordou aqui há pouco, essas condições elas sempre são melhoradas dentro de um contexto de negociação, tá? Então, com base nisso, o target ou o preço que a empresa brasileira deseja alcançar na compra, ele nunca é apresentado logo no início, tá? Jogando assim o valor para baixo para a criação de uma margem de negociação, como vocês vêm tratando aqui com a professora Fernanda. Essa margem de negociação, eu acho que é fundamental. E na definição do preço, mais uma vez, em negociações de cunho comercial, isso é fundamental para que exista uma margem e para que normalmente, né, o que como boa prática em uma negociação, sempre o valor abordado inicialmente, ele é um valor muito menor daquele do target que se deseja obter. Bom, e essa é uma tática que eu acho que é fundamental e é muito empregada nesse tipo de negociação, porque ao ceder, né, o anseio de receber uma compensação, em algumas vezes, né, em muitas vezes, esse processo ele vai revelar o target verdadeiro das partes que estão ali negociando. Bom, e aí a negociação, dependendo do parceiro, ela pode não ocorrer como esperado, forçando o negociador a fazer uma troca de estratégia e tática no meio do processo, o que é algo natural em qualquer tipo de negociação. Né? Estabelecer, entender a dinâmica em uma estratégia inicial, né, quando não bem sucedida, essa adaptação tanto de estratégia quanto de tática, ela é fundamental dentro do contexto de negociação. E, bom, muitas vezes, né, mesmo que um acordo verbal ele seja suficiente para fechar a negociação com os chineses, mais uma característica de lidar com a cultura chinesa para negócios, né, ao se tratar de grandes e complexos termos e condições, essa etapa da parte contratual, obviamente, da entrada dos advogados é sempre algo natural nas negociações. Então, esses termos e condições, muitas vezes complexos, eles são documentados, né, os direitos e as obrigações de cada parte, visando garantir o cumprimento do esperado por ambos os lados. E descrito todos os aspectos do acordo com os advogados e com essa formalização de maneira objetiva e clara para garantir a segurança, esse documento ele ganha um caráter, né, de validade legal. E a última etapa dessa negociação consiste na execução do contrato por si, né, levando em conta os direitos e as obrigações anteriormente estabelecidos. E nessa fase da execução do contrato, que existe uma grande margem para que problemas possam ocorrer de má interpretação do contrato ou algum tipo de manifestação de má-fé ou erro de uma das partes. Então, nesse caso, né, caso isso aconteça, o caso é apresentado normalmente a uma equipe multidisciplinar, diferentes setores da empresa, né, vêm à mesa para, em conjunto, tentar propor soluções ao caso, que variam muitas vezes de acordo com a situação, que vão, por exemplo, desde uma renegociação até o cancelamento do acordo. E aí, eu acho que para fechar aqui um pouco com vocês, e tá dando aqui o meu tempo exatamente cravado aqui dos 40 minutos, né,
eu volto para esse ponto da construção de parcerias confiáveis e acordos saudáveis, né, no qual exista um elemento de sempre o que a gente chama em inglês de win-win, né, de uma negociação que ela seja uma negociação de ganho mútuo, tá? Que é o grande ponto em negociações. E eu acho que a gente traz isso daqui de uma maneira bastante, né, eu acho que trazendo um pouco dos detalhes com o tempo que a gente tem para descrever tanto os aspectos culturais, né, do que envolve aí uma negociação internacional, mas também um pouco a exemplificação de como se dá uma negociação entre duas partes que visam aí um acordo comercial, tá? E eu queria bater mais uma vez essa tecla de entender negociação, e eu acho que isso, muitas vezes, negociação barganha, eu acho que tem esse termo barganha, tem uma conotação pejorativa, porque ela não olha de um ponto de vista a médio e longo prazo, né? Então, existem culturas que buscam essa negociação, uma negociação pragmática, uma negociação ágil, né? Reuniões no qual o tempo e a própria maneira que as partes elas se conhecem e tratam entre si. Existe, eu acho que essa é uma dimensão muito pragmática das negociações, que tem esse ganho imediato como um dos pontos. Né? O resultado final é o ganho imediato, ou um ganho a curto prazo. E aí eu acho que o ponto de vista que a gente trouxe aqui com a relação com os próprios chineses, que é uma relação muito focada, né, nessa parte da credibilidade e da confiança que se é estabelecida, com uma perspectiva muito diferente, muitas vezes, das negociações ocidentais, né, que muitas vezes, como foi mencionado, pode confundir o negociador ocidental, mas é algo que é importante, eu acho fundamental, eu colocaria, de ser considerado em qualquer tipo de negociação no âmbito internacional. Bom, pessoal, com isso eu fecho aqui a minha explicação. Queria aqui ver, estou vendo aqui agora, estudei no meu TCC, realmente surpreendente, né, o comentário do Rodolfo. E aí, óbvio, acho que seria incrível, né, Rodolfo, se você puder compartilhar isso com os outros participantes aqui, porque eu acho que é uma dimensão que, obviamente, aqui a gente arranha com um caso prático, né, mas existe... a gente está aí fazendo rapidamente para fechar minha fala, professora Fernanda, antes de finalizar, nós estamos tratando em um curso de negociação internacional avançado exatamente esses pontos da negociação, né, dessa negociação intercultural. Então, para aqueles que estiverem interessados, eu acho que é um bom gancho, né, uma boa continuidade a esse curso que vocês vêm tratando aqui, buscar esse entendimento intercultural de negociação. Eu posso sim passar, Amanda, me disponibilizo sim de recomendar aqui alguns pontos. Vai ser, sem sombra de dúvidas, aqui literatura em língua inglesa, tá? Porque no âmbito de negociações internacionais, a literatura ela é realmente forte fora do Brasil, mas eu passo sim algumas referências para vocês. E bom, com isso eu queria fechar, mais uma vez agradecer vocês pelo tempo e por me acompanharem aqui com esse exemplo prático, essa percepção aqui da negociação internacional. Professora Fernanda, você volta? Eu estou aqui, estou acompanhando fielmente tudo que você disse e o nosso chat também. Estamos todos afinadíssimos. Eu também estudei, de certa forma, a China no meu doutorado, embora eu seja uma americanista, estudei, claro, Estados Unidos, mas meu tema de doutorado era a relação Estados Unidos e China na América Latina. Então, eu também tenho algumas sugestões de bibliografia para a Amanda, que está querendo saber mais de relações sino-brasileiras. Vai ser um prazer compartilhar, vou separar aqui uns materiais legais para complementar. E queria também dizer que aprendi bastante nessa exposição do caso. Acho que o Rodrigo fez uma boa ponte, uma excelente ponte entre o conteúdo que a gente está vendo na dimensão teórica e como isso se apresenta na prática. Então, a gente brincou que a aula passada era o exemplo do que não fazer, né? Hoje teve vários exemplos do que fazer. Isso é muito bom.
Eu queria, então, agradecer a participação de todos, né, em mais uma aula e reforçar com vocês aqueles recadinhos do início. Então, em primeiro lugar, pessoal, não se esqueçam de continuar acessando os materiais, fazer os quizzes, vão entrar lá para vocês, assim vocês já acessam. Vou disponibilizar para vocês o último podcast que a gente está montando, focado no próprio Celso Amorim, para todo mundo chegar afiado, sabendo exatamente quem é o nosso mentor na segunda-feira. Não deixem de participar da nossa aula na segunda-feira, que é o Gran Finale. Então, é uma oportunidade de aprender não só pela teoria, não só pelos casos, mas também dialogando diretamente com alguém que tem uma ampla experiência e que olhou para esse problema diretamente, né, ao longo da sua carreira. Vocês terão a oportunidade de falar com ele diretamente. Esse é um diferencial muito bacana aqui do nosso curso. Pensem que vocês, né, somando aqui todo mundo que está na reunião, nós temos 25 pessoas. É um grupo extra seleto, mega selecionado. É quase uma reunião em torno de uma mesa de jantar com uma figura da importância do Celso Amorim. Então, pensem nas perguntas que vocês querem fazer, lembrando que o nosso curso é, obviamente, focado em negociação, a gente vai privilegiar essas perguntas, a gente vai poder mandar as questões. Na nossa experiência anterior com o embaixador Recupero foi absolutamente fantástica. Vocês vão ter toda a chance de esclarecer as dúvidas de vocês, vai ser muito bom. Então, venham segunda-feira preparados para fazer as perguntas, para compartilhar experiências. E, claro, eu também mando para vocês a aula bônus que eu prometi. Então, eu vou gravar para vocês aquela aula que eu vou comentar os casos de negociação que vocês mandaram e vou fazer isso à luz dos nossos conceitos. Também vou falar um pouquinho mais sobre aquele tema que vocês gostaram da aula passada e aí fica um complemento extra para quem está interessado, né? Vou fazer de bom gosto, vai ser muito bom ter esse material com vocês. Então, acho que por hoje é isso. Mais uma vez, sextou, né, na negociação aqui. E como o Rodrigo mencionou, pessoal, eu vi que tinha até aparecido uma dúvida aí no chat. Nós lançamos hoje o curso avançado de negociação internacional. Isso, na verdade, apareceu como uma demanda dos próprios alunos desse curso, né? Porque os alunos ficam animados com a negociação, ficam craques em negociação e depois eles querem saber como que negocia com outros países, outras culturas. Então, é uma imersão também, a gente está fazendo no formato intensivo, são 6 aulas, e aí a gente vai explorar toda a parte intercultural, vai ser bem legal. Quem quiser, depois a gente manda o link para vocês olharem os detalhes do programa lá no site, tá bom? Então, é isso. Aproveitem muito o final de semana, descansem, coloquem os exercícios em dia e venham bem bonitos, porque na segunda-feira, além de tudo, vamos tirar foto com o embaixador, com o chanceler Amorim, tá bom? Até mais, pessoal. Boa noite também. Aproveitem, descansem, estudem e segunda-feira estamos com o Celso Amorim. Até mais, Fernanda. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.